graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje, aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a Igreja a celebração da Páscoa de nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Meus irmãos, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. É o Senhor, o valor do Onipotente. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas.
Nesta Eucaristia, nós pedimos pelo descanso eterno de Jacira de Campos, Pompeu e Renato Del Coco no primeiro ano de seu falecimento, e de Esmeraldo de Rosa Gonçalves, também um ano de seu falecimento. E naturalmente rezamos por todas as vítimas do coronavírus, os falecidos, os doentes, e também por aqueles que se esforçam para deles cuidar. E uma intenção muito especial que nós colocamos diante do altar neste dia, por os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação social e que não podem estar participando com sua presença, mas se unem a nós na oração, na fé e na comunhão. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens o exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Conservei o rosto impassível, como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor.
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Cristo
Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o, distribuiu-o aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante não beberei desse fruto da videira, até ao dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado os salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galiléia. Disse Pedro a Jesus: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha que morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentai-vos aqui enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte.
Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou. Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não fostes capazes de fazer uma hora de vigília comigo? Vigiai e rezai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela segunda vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora, e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que me vai trair já está chegando. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijava, prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, mestre! E beijou-o. Jesus lhe disse: Amigo, aqui vieste? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai, e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora, Jesus disse à multidão: Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isto aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então, todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram 2 testemunhas que afirmaram:
Este homem declarou: posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: ¿Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digais se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou, que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: é réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: faze-nos uma profecia, Cristo. Quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora, no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos: Não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: é claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que temos nós com isso? o problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário e saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: É contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e compraram com eles o campo do oleiro, para aí fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de Campo de Sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram,
e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vos quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: E o sangue dele cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio
repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: Ele está chamando por eles. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvar. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus.
Grande número de mulheres estava ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou em um túmulo novo, que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até ao 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos, pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: Tende suma guarda. Ide e guardai o sepulcro, como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Duas árvores são colocadas diante de nós no dia de hoje. As palmas, os galhos de oliveira e outros ramos de um lado. Árvores verdes, mas cujo verdor logo desaparecerá e secará. De outro lado, uma árvore morta, mas que por conta do fruto nela pregado, logo se transformará em árvore da vida, de onde brota toda a vida. Meditando sobre as palavras da liturgia desta missa do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, eu percebi um movimento que se apresenta em diversos momentos. Logo na exortação inicial, lá fora, antes mesmo da bênção dos ramos, nós ouvimos as seguintes palavras:
Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição, de sua vida. E logo em seguida, na oração para a bênção dos ramos, a Igreja usa as seguintes palavras: abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Notem que a exortação nos chama a seguir os passos de Jesus e nos associarmos à sua paixão para dele receber a vida. E a bênção fala exatamente a mesma coisa numa linguagem mais poética e bíblica, para que, seguindo com alegria o Cristo, nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Seguir os passos de Jesus. É essa a vida do cristão. Ou seja, pisar onde ele pisou, caminhar os caminhos que caminhou, enfrentar o que ele enfrentou, sofrer com ele, para chegar onde ele chegou. Seguir Jesus significa, como ouvimos na primeira leitura do profeta Isaías, cada manhã permitir que o Senhor nos desperte o ouvido para prestar atenção como um discípulo. A própria palavra discípulo significa seguidor, aquele que segue os passos de outro. Quantas vezes no Evangelho Jesus não nos chama a ser seu discípulo, a tomar a cruz, a segui-lo? É para isso que ele nos chama a cada dia. É para isso que ele nos permitiu acordar esta manhã, para segui-lo, para ser seu discípulo. E o Salmo 21, o salmo que Jesus rezou na cruz, diz que além de tomar a cruz, o seguimento de Jesus supõe a proclamação da nossa fé nele. Ele nos diz: anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. O discípulo não só segue os passos do Mestre, mas ele ensina a segui-lo e proclama o louvor. Este ano, a maioria dos fiéis no mundo inteiro está impedida de proclamar publicamente sua fé por causa do coronavírus. Porém, isso não deve ser empecilho para nós que seguimos a Jesus, que somos seus discípulos. Ao contrário, os nossos ramos nas nossas portas e janelas são um sinal, devem ser um sinal. Mas é preciso fazer mais, sermos criativos e anunciar ao mundo a vitória de Cristo e a vida, que é maior do que este momento que vivemos. Quem conhece Jesus sabe que as palavras que ele reza no alto da cruz e que nós cantamos no Salmo, meu Deus, por que me abandonastes? Na verdade, são a expressão da sua união com a humanidade. Porque, obviamente, Cristo sabia que ele não havia sido abandonado pelo Pai, que nunca o abandonou. Porém, ele assume a nossa natureza, que diante do sofrimento e da dor, também sente que parece que Deus nos abandonou. Nesse momento de dúvida, de incerteza, de angústia, de sofrimento, de doença e de morte para tantos dos nossos irmãos e irmãs, alguns relativizam o número, mas para Deus uma única pessoa é importante, uma única vida é importante. Para todos aqueles que sofrem com essa situação, talvez a pergunta seja: será que Deus nos abandonou? E a resposta que nós cristãos,
que nós, discípulos de Jesus, chamados com tanta insistência na liturgia de hoje, a seguir somos chamados a proclamar. O que os nossos ramos verdes significam é: não, aparentemente, como na secura, na solidão, na frieza e na dor da cruz, na escuridão da cruz, parece que Deus abandonou o nosso tempo, parece que Deus abandonou o nosso mundo e mesmo a igreja. Mas não, Ele não nos abandonou. É essa a verdade que todo o mistério pascal, ao qual nós celebramos agora de modo intenso e único, nos diz: não, a vitória é da cruz, é da vida e não da morte. É preciso imitar as multidões que seguiam Jesus e anunciar: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Ainda na leitura da paixão, o seguimento: a multidão segue a Jesus proclamando Hosana nas alturas, a imitação do canto dos anjos em Belém. Ou seja, é preciso cantar este hino da vitória de Cristo, uma vitória que veremos se dá não nos louvores triunfais, nos ramos verdes, que, como eu disse, logo perecem, mas no silêncio e abandono da cruz. São Paulo, neste lindo trecho da carta aos Filipenses que foi lido hoje, nos diz isso: mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Em outras palavras, porque ele assumiu a secura da cruz, ele pôde então ter o seu nome exaltado no céu, na terra e mesmo nos infernos. Diante do nome de Jesus, ao nome de Jesus, dobram-se todos os joelhos. O Hosana desaparece para dar lugar ao total aniquilamento, como uma semente morta na terra. Cristo morre na árvore da cruz para nos dar a vida, árvore de morte que se torna árvore de vida. O seguimento de Jesus se apresenta também em sua paixão. Primeiramente, naquele lindo seguimento fiel de Maria Santíssima, Maria Madalena e um grande número de mulheres que o seguiram até o fim. Além delas, esse homem rico, José de Arimateia, um homem que perde o medo e revela-se discípulo de Jesus, cuidando do seu enterro. Os homens, os discípulos tão corajosos horas antes, o traem e o abandonam. Grande número de mulheres estava ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, prestando-lhe serviços. Meus irmãos e minhas irmãs, cabe-nos uma pergunta: estaria eu neste grupo? Sigo Jesus, mesmo nas horas de dor, ou o abandono com medo? Não é uma pergunta que nos deve deixar de cara comprida, mas ao contrário, devemos renovar nossa fé e nosso desejo, nosso sim de discípulos, especialmente nós sacerdotes, nós monges, que fomos chamados a segui-lo mais de perto, a não abandoná-lo, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo no sono que muitas vezes nos toma e nos derruba. Que nós possamos estar alertas e vivos como esses ramos que hoje erguemos em honra do Cristo Rei. O segundo segmento que vimos na paixão é aquele de Pedro, um segmento curioso e medroso que termina em abandono. Pedro seguiu Jesus de longe, até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Queridos irmãos, Pedro, como nós tantas vezes, temos medo.
E se nós o abandonamos, que possamos fazer como ele, recuperar pelas lágrimas a árvore da cruz em nossa vida, fazê-la brotar, fazê-la triunfar, fazê-la ser ramo verde. Que nós possamos celebrar esta Semana Santa, tão diferente e tão especial, tão diferente de tantas que muitas vezes celebramos sem tanta consciência, que possamos celebrar como árvore da cruz, árvore da vida, da qual pendeu o fruto bendito Jesus, que é nossa vida, nossa salvação, a certeza de que Deus jamais nos abandona, mesmo quando, dando a vida por nós, o seu próprio Filho, morre na cruz. Assim seja. Professemos a nossa fé como está na página 9. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. A narrativa da paixão de Jesus, nosso Senhor, é a prova de um amor sem medida. Supliquemos ao Pai em nome de seu Filho. Para que a celebração dos mistérios de Cristo nesta Semana Santa renove profundamente toda a Igreja de Deus. Para que na cruz de Jesus encontrem sentido para a vida todos os homens e mulheres de boa vontade.
pelos que sofrem toda sorte de males, para que encontrem alívio em suas dores, conforto em seus padecimentos, saúde e salvação à sombra da cruz do Senhor. Por todos nós, para que, sustentados pela fé na vitória de Cristo sobre o mal e a morte, possamos vencer o pecado e renovar nossa fé pela participação nos mistérios pascais. Pelos mortos pelo coronavírus e por todos os falecidos, para que gozem da paz eterna. Pelas vítimas da pandemia de coronavírus e pelos que deles cuidam, para que tenham renovadas suas forças. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi, ó Pai, o grito da humanidade sofredora e tornai nossos corações capazes de compreender e de compartilhar os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs, em união com Jesus Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o sacrifício da Igreja nesta pausa restauradora no caminho rumo ao céu seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente Jesus, que sofrer pelos pecadores, Santíssimo, que ser condenado a morrer pelos criminosos, sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo,
dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição, pela cruz Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Vicente Ferrer e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo João Inácio, com os bispos do mundo inteiro,
o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une.
Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós os pedimos, ó Deus,
como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Queria dirigir uma palavra aos que nos acompanham pela internet, que pedimos desculpas, algumas falhas nas transmissões. Estamos ainda procurando o melhor meio técnico para fazer essas transmissões. Nós fomos pegos de imprevisto, né? E então pedimos desculpa. Vamos procurar transmitir então todos os dias a Santa Missa, durante a semana às 6 horas da manhã, aos sábados às 7 e domingos às 8. Porém, essa semana, horário especial, basta acompanhar no Facebook e no Instagram, que vão ser anunciados os horários das missas de quinta, sexta, sábado e assim por diante. Também, todos os dias, às vésperas, às 18 horas, e a recitação do terço começa entre 7h40, mais ou menos, um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, porque nós temos um compromisso anterior que nem sempre é regular. Mas em torno desse período começa a transmissão do terço e das completas. Então a missa de manhã, vésperas às 18 horas, no caso hoje com bênção do Santíssimo, e depois à noite, entre 7h30 e 7h40, o terço e completas. Hoje, à tarde, às 15 horas, nós vamos dar uma bênção especial para a cidade, com a relíquia da Santa Cruz, que está hoje sobre o altar. Se quiserem nos acompanhar também, nós vamos tentar a transmissão. Se não conseguimos a transmissão, depois colocamos a gravação logo em seguida. Também lembrando que a igreja do Mosteiro está aberta para oração pessoal, cuidando daquelas recomendações de distância e tudo mais, de higiene, antes de entrar e depois que sair, todos os dias das 8h30 às 11h30 e da 1h30 até às 5h30 da tarde. Então, as pessoas que quiserem vir rezar, a igreja está aberta nesses horários. Agradeço mais uma vez a todos e que continuamos sempre rezando uns pelos outros. Sentimos muitas saudades e muita falta de todos os nossos irmãos e irmãs que celebram conosco sempre a liturgia aqui no mosteiro. Mas nós sabemos que somos um só corpo em Cristo, então estamos unidos nele. Muito obrigado. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção solene. O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e ao próximo a graça de sua bênção. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ite missa